Bom, pessoal, nem todo tipo de réptil é indicado para qualquer tipo de pessoa, mas existe um bicho que eu gosto muito, que para mim esse realmente é como fosse um dinossauro moderno, né? Ele evoluiu muito pouco desde a época dos dinossauros, eles vivem até hoje aqui no mundo inteiro, né? Existem em todas as regiões tropicais, África, Ásia, América do Sul, América Central, né? Esses caras praticamente eles só diminuíram de tamanho, mas eles já tinham uma evolução tão perfeita que eles praticamente não mudaram nada desde a época pré-histórica. E de vez em quando a gente consegue alguns jacarés legalizados como animais de estimação, né? Esse aqui é o Eric Jacan. Que é o nome dele, que é o jacaré, e ele é um jacaré de papo amarelo. Essa espécie é criada comercialmente no Brasil, principalmente para a criação para abate, para o pessoal consumir a carne e para o pessoal consumir o couro. Hoje tem algumas churrascarias que você vai, alguns restaurantes, que já tem a carne de jacaré normal para você poder consumir, enfim. Né? Ainda não é uma carne barata no Brasil, mas já existe no mercado. Então, esses criadores, quando tem uma superprodução de jacarés, alguma pequena parcela de filhotes, no caso só filhotes machos, acabam sendo destinados ao mercado de animais de estimação, né? Eu consegui adquirir o Jacan com toda a documentação e tal há pouquíssimo tempo atrás. Então, assim, ele ainda está meio bravinho e assim, é um bebezinho que está com mais ou menos 2 meses de idade, um pouco menos. E ele, claro, vai crescer bastante. Um jacaré como esse chega a 3 metros de comprimento, os machos, as fêmeas ficam um pouco menores. E ele é muito agressivo ainda, né? Porque nessa idade ele ainda estaria com a mãe dele. Porque para quem não sabe, gente, olha que coisa legal. Apesar dos jacarés e crocodilos e gaviais serem talvez os répteis mais antigos, a gente sabe que o parentesco deles é mais próximo das aves do que de outros tipos de répteis, por exemplo. Eles têm uma coisa chamada cuidado parental. Ou seja, além das fêmeas fazerem um ninho, depositarem os ovos, os ninhos são fora d'água, feito com material tipo cisco, foliço, terra e tal, que eles pegam, elas fazem um ninho que parece um morro pequeno assim, os ovos ficam lá dentro de matéria orgânica em decomposição e com a fermentação dessa matéria orgânica em decomposição, os ovos incubam. Mas a mãe do jacaré fica próxima desse ninho e não permite que nenhum predador se aproxime do ninho. Então ela fica praticamente sem comer durante quase 70 dias, que é o período de incubação de um pequeno jacaré desse. E nascem muitos. Quando nascem, ela ajuda, às vezes, alguns filhotes estão presos dos ovos, com a boca, aquela boca cheia de dentes, ela consegue abrir o ovo, retirar o filhote, leva um por um para a água. E depois ela fica num cantinho do rio ou da lagoa, onde tem bastante água, uma água bem rasa e com muita vegetação, ela fica ali parada na água, cheia de filhotinho por cima dela, ou seja, ela toma conta dos filhotes enquanto eles são novinhos, pelo menos até a idade de umas 2, 3 semanas, quase um mês. Nessa idade eles aprenderam a caçar sozinhos e começam a dispersar. Então ele ainda estaria com a mãe dele nessa idade. Por isso que ele faz esse chamadinho, esse uau, uau, que é o jeito que ele se comunica com a mãe. Esse som, inclusive, ele faz dentro do ovo, você acredita? Você pega o ovo prestes a eclodir, coloca no ouvido e você já escuta o uau, uau, dentro do ovo. É ele já chamando a mãe para vir ajudar ele a sair de dentro do ovo, né? É muito legal. Então é interessante imaginar que um animal que o pessoal acha que é tão agressivo, tão mal, tem um cuidado e essa sensibilidade tão grande de cuidar dos seus bebês, né? Então esse carinha ainda é agressivo, você vê que ele tenta me morder, mas isso é só coisa de criança. Eu garanto que daqui a um ano e meio, ele já vai estar sendo pego no colo, já vai dar para dar beijinho nele, que ele vai estar super gente fina. Porque eles amansam, são inteligentes e entendem que a gente não faz mal para eles. Mas ele está aqui há pouco tempo, então eu só quis mostrar para vocês realmente uma possibilidade de um pet exótico totalmente diferente, mas para quem tem experiência e para quem tem principalmente tempo e espaço, porque esse animal vai crescer, vai precisar de um lago grande, com cerca em volta e come muito, porque um jacaré desse, quando estiver adulto, vai comer bastante alimento, tipo muita carne, ou seja, você tem que ter bastante bala na agulha para alimentar um animal desse, porque fica caro, ele vai comer bem mais do que um churrasco semanal, né? Então, a gente sabe que é um animal para poucos, mas um animal extremamente interessante. Então, para quem nunca viu de perto, ó,
Olha que gracinha, um filhote de jacaré de papo amarelo de quase 2 meses de idade, né? E esse carinha vai ficar com mais ou menos 3 metros de comprimento, pesando mais ou menos uns 120 quilos, 140 quilos, dependendo da... Pode chegar até mais, né? Dependendo de como ele estiver, se ele estiver bem gordinho, né? Olha, pessoal, eu não sei se vocês estão vendo, geralmente, quando você pisca os olhos, né, a sua pálpebra desce dessa forma. Ele tem uma pálpebra normal e ele tem essa membrana que cobre o olho lateralmente, assim. Eu vou catucar com o dedo para ver se ela fecha. Ó, abriu, vou colocar para ela fechar, ó. Essa chama-se membrana nictitante. E a membrana nictitante, gente, é uma adaptação perfeita, a natureza é perfeita. O cara mergulha, então ele tem uma membrana especial que fecha, tipo uma janela, pá, transparente, para ele poder enxergar embaixo d'água. Então essa membrana, quando ele vai mergulhar, ele fica com o olho aberto, essa membrana cobre o olho e como fosse uma lente dessa que a gente usa para mergulhar, uma máscara dessa de mergulho, né? É exatamente isso. Então ele tem essa adaptação para poder enxergar perfeitamente embaixo d'água. A natureza é perfeita, né? A natureza é perfeita. Vou mostrar a membraninha aqui, ó. Bom, pessoal, quando a gente fala que a gente não pode de forma nenhuma estimular tráfico de animais, quer dizer que a gente não pode de nenhuma forma adquirir um animal silvestre, no caso do jacaré de papo amarelo, o caimã latirostras, é uma espécie silvestre, jamais adquirir um animal desse sem origem legal. Então, olha quantos documentos eu tenho aqui nessa mesa que comprovam que esse bicho é nascido em cativeiro, né, e que ele foi comercializado de forma legal. Então, olha só, aqui tem documentos que provam o registro e o funcionamento do criadouro onde ele nasceu. Aí eu tenho documentos, por exemplo, termo de transferência, porque foi um amigo nosso que adquiriu esses jacarés e nos repassou. Então, os jacarés primeiro vem no nome dele, né, que está aqui. Aí depois ele transfere para mim, tudo autenticado em cartório, é toda uma burocracia grande, 1000 carimbos e 1000 coisas, né? E toda a documentação que prova que o bicho é legal, a marcação dele, o número dele, enfim, a identidade dele. Então é muito legal você ter um animal silvestre, mas sempre que você for adquirir um animal silvestre, se preocupe e pesquise e veja se ele não está com uma nota fiscal fria, por exemplo. Tem muita gente de má fé aí vendendo animal com nota que não é legal. Então, ó, vários documentos, todos passados por cartório, tudo autenticado, comprova que esse animal teve uma origem legal. Porque quer ter animal silvestre legal, somente registrado e com toda a documentação, como é o caso desse bebê aqui, que nasceu em cativeiro e foi criado exatamente para esse fim, né, de comércio. Então, prova que ele tem uma marcação aqui na cauda, que é a escama número 8, prova que ele é o jacarezinho número 8, enfim. Então é só para provar para vocês que é muito legal ter silvestre, mas desde que eles sejam totalmente legalizados e documentados, ok? Então é isso. Curtiram? Viu como é legal e como é diferente um réptil? E o réptil pode ser um animal de estimação muito legal, mas tem mais para mostrar para vocês.